Ela está Boa aberta. noite boa noite a todos. Muito bem-vindos ao encontro do Secov. Boa noite, doutora Nicaira. Boa noite, doutor João Paulo. Muito bem-vindos ao encontro do Secov de Gestão Condominial em São José do Rio Preto. Hoje será abordado o tema os principais desafios jurídicos do síndico com os nossos palestrantes, Nicaira Rodrigues, João Paulo Rossi Pascoal. Envie suas perguntas e dúvidas via chat, que serão respondidas ao final das apresentações. Nosso ilustre palestrante, João Paulo Rossi Pascoal, ele é advogado, assessor jurídico pela ABIC, mestre em Direito pela PUC, especialista em Direito Civil, Obrigações e Contratos pela ESA, OAB, especialista em Direito Imobiliário Empresarial e docente na Universidade Secov, docente na Universidade 9 de Julho, Uninove, na graduação em Direito. E a nossa querida palestrante, doutora Nicaira Rodrigues, ela é advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário, pós-graduanda em Direito Registral, diretora da Associação Nacional da Advocacia Condominial, ANACOM, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário e secretária da Comissão de Direito Condominial da OAB, subseção de Taubaté, São Paulo, triênio 2022-2024, membro da Comissão da Advocacia Condominial da OAB do Estado de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM. E agora, nós vamos passar a palavra aos nossos palestrantes, doutora Nicaira e doutor João Paulo Rossi, para eles discorrerem sobre o nosso tema de hoje. Doutor João Paulo, doutora Nicaira, vocês têm a palavra, um bom debate, e no final a gente abrirá as perguntas. Boa noite, doutora Cleide. Eu peço aqui a licença, doutora Nicaira, querida amiga, para iniciar aqui a fala. Então, eu começo agradecendo essa oportunidade maravilhosa que a OAB de São José do Rio Preto me dá, o Secov São Paulo me dá, de ter esse contato com alguns colegas, com síndicos, e parabenizo-os, porque amanhã teremos a data famosa, comemorativa, do Dia do Síndico. Então, é um dia de festejo, é um dia de alegria, porque a missão que vocês desenvolvem é uma missão realmente difícil. Nós falaremos aqui sobre alguns aspectos, sob forma de bate-papo, sem tanta formalidade, né? Com uma perspectiva mais informativa, mas só dessas novidades que nós vamos tratar, já fica claro que o desafio que vocês enfrentam é muito grande e, sobretudo, a atualização é necessária. Então, é dessa forma que nós vamos tocar a nossa conversa. E eu começo com o primeiro tema, que me preocupa aqui no meu dia a dia como advogado, fazendo consultoria para condomínios, para administradores, e fazendo contencioso também, que é um assunto duplo. Envolve dois assuntos que se interligam. O primeiro deles é a comunicação eficaz. Eu noto que muitos problemas surgem nos condomínios porque as pessoas não têm um cuidado na forma de transparecer as informações, de se tornar acessível sem que você se escravize. Então, é bom que o condomínio, por meio do seu representante, o síndico, mantenha esses canais de comunicação, de formalização do recebimento de informações, reclamações, por exemplo, queixas, porque muitos problemas se resolvem por aí, um acesso, uma conversa, e o contrário também é verdadeiro. As informações passadas pelo condomínio aos condôminos e ocupantes têm de ser firme, completa, direta, clara, objetiva. Eu falo que esse primeiro tema, comunicação eficaz, está interligado com o problema jurídico que eu vou abordar rapidamente agora, que é a prestação de contas. Eu vejo que muitos síndicos se enroscam terrivelmente com esse tema, que, vale lembrar, é uma das atribuições do síndico, prestar contas ao menos uma vez por ano, e é um assunto que se decide mediante votação de praxe,
a não ser que no condomínio de você a convenção fale sobre um quórum específico para isso, o que é extremamente raro, porque nós sabemos que as convenções são uma cópia da outra, né? Falta criatividade nessa linha. Então, como tem muita cópia e pouca criatividade, será extremamente raro nós temos a exigência de um quórum qualificado para aprovação das contas. Então, se aprova com maioria simples dos presentes em segunda chamada. E, no entanto, nós percebemos um volume significativo de síndicos que recebem um não, que não conseguem aprovar as contas na Assembleia. E aí você deve tomar muito cuidado, porque se esse assunto não se resolve no âmbito do próprio condomínio, que é o caminho natural que a lei direciona, nós temos um caminho que é judicial. Existe uma ação específica, que é a ação de exigir contas, que é uma ação que tem um procedimento específico, né? Um procedimento especial, e que é uma ação, assim, chata, desagradável. Por quê? Porque ela tem duas fases. A primeira é só para definir se há realmente esse dever de prestação de contas, e no caso do condomínio não tem para onde fugir, porque a própria lei assim indica. E numa segunda fase dessa ação, nós entramos no assunto contábil, financeiro, os números. E, no mais das vezes, é uma ação que acaba acarretando até prova pericial, prova técnica contábil. Então, só por conta disso, dá para se imaginar o trabalho que dá para o síndico, para o administrador e para o advogado. Será difícil que o advogado, por exemplo, aceite atuar numa causa dessa sem ter um assistente técnico auxiliando. Então, eu digo isso não é para assustar ninguém, claro que não, mas é para chamar a atenção a importância de nós, no momento da prestação de contas, temos aquelas informações todas transparecendo de uma forma bem dinâmica, clara, integral. Isso se faz hoje, antes da Assembleia propriamente dita. Nós usamos de canais de comunicação, da tecnologia, da internet, para abrir essa documentação toda para a Conferência dos Condôminos. E lá no dia da Assembleia, a negativa da prestação de contas tem que ser justificada. Nós não podemos aceitar uma negativa que não tenha base alguma, que não tenha fundamentação. Porque, no pior dos casos, se isso não for resolvido no âmbito do condomínio, acaba oportunizando que vire um processo judicial. E aqui eu estou com as minhas queridas colegas, doutora Cleide, doutora Nicaira. Todos somos advogados, vivemos em boa parte de processos, mas nós temos que ser verdadeiros e recomendar aos síndicos que evitem o quanto eles puderem o mundo dos processos. Porque o processo é garantia de demora, de ansiedade, de gastos. Então, tanto melhor que haja essa consciência preventiva, porque com uma boa comunicação, com você tendo uma boa vontade de transparecer de maneira completa, adequada, os números, as contas, você acaba evitando esse dissabor de ter por anos a fio uma demanda pendente. Então, essa era a minha consideração inicial, e eu passo a palavra à doutora Nicaira para que desenvolva o próximo tema. Boa noite a todos. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da OAB e também do Secov aí de São Paulo, regional São José do Rio Preto, certo? Falei certo? Eu sempre confundo essa ponta. Obrigada, doutor João Paulo, pelo convite também. E hoje, como o doutor João Paulo já bem colocou, a nossa proposta aqui é trazer realmente um formato mais, não de palestra, mas sim de bate-papo com vocês, para a gente poder dividir as nossas experiências e aprender bastante aqui, tanto com vocês,
quanto espero que vocês possam também aprender bastante conosco, com a nossa experiência aqui. Eu vou falar de um assunto que nós estamos, que é um assunto muito novo, que é as assembleias, tá? Nós temos aí alguns tipos de assembleias, que é a assembleia presencial e a assembleia, que é a assembleia eletrônica, ou assembleia virtual, que muito no mercado condominial clamava por isso, e até que chegou um ponto que hoje, né, depois da pandemia, infelizmente a gente teve grandes perdas com a pandemia, mas tivemos aí uma aceleração da tecnologia e principalmente para o mercado condominial e imobiliário. Eu trago aqui para vocês, apresento primeiro a Assembleia em Sessão Permanente, que quem atua aí, né, os meus colegas aqui que não me deixam mentir, sabem da dificuldade, né, e vocês, síndico, da dificuldade que nós temos de alterar um quórum mais qualificado, uma convenção ou uma obra voluptuária. Então, tem um quórum mais qualificado, falta, né, é muito baixa a adesão nas assembleias. Então, dito isso, eu passo aqui para o nosso artigo 1353, que fala que quando a deliberação exigir um quórum especial previsto em lei ou na convenção e não for atingido, a Assembleia, por maioria dos presentes, ou seja, 50% mais um, ele poderá autorizar o presidente da Assembleia a converter essa Assembleia, que é um ato único, em Assembleia Permanente. Isso, mas qual que é o prazo para isso, né? E por isso que eu vou trouxe aqui algumas observações para que vocês não tenham aí, observem esse contexto, né? Essa dinâmica da Assembleia, para que não ocorra nenhuma anulação. Então, fala a lei que tem que ter um prazo de 90 dias, tá? Desde a hora que inicia até a conclusão, precisa ser concluído em 90 dias. Pode ser feito quantas assembleias forem necessárias para atingir esse quórum. Primeira assembleia, não atingiu? Passa para a próxima e tem que respeitar um prazo de 60 dias, tá? Então, feita a assembleia, precisa, nessa própria assembleia, marcar a data dessa próxima assembleia, que tem que ser dentro desses 60 dias. Quem está nessa assembleia, ela já sai convocado, expressamente convocado, diz a lei, e quem não está presente, a administração deverá convocar esses ausentes para comparecer nas próximas assembleias com a intenção de atingir esse quórum. Precisa observar alguns requisitos, né, os 90 dias que eu comentei, e também as assembleias, muitas vezes as pessoas confundem que toda assembleia precisa fazer aquela ata e enviar, né, para o cartório, para dar publicidade e tudo mais, mas essa assembleia permanente não existe essa necessidade, tá? Então, nós fazemos uma consolidação de atas, pega todas essas atas e manda ao final para o cartório se atingiu esse quórum. Trago aqui também para vocês que o condômino que votou na primeira assembleia, ele já sai convocado, como eu havia comentado, para não esquecer aqui, eu já anotei. E também, nós temos, agora eu passo para a Assembleia Eletrônica, que é uma assembleia que ocorre, né, da mesma forma que nós estamos aqui, e é muito importante que a gente se atente que essa assembleia, ela só tem valor se puder ser verificada a validade dessa assembleia, possibilitando a confirmação da identidade do condômino, tá? Então, é muito importante com que os síndicos observem se tem um sistema
que permita com que verifique, com que seja pela câmera, né, porque está filmando, que abre a câmera e verifique, ou o próprio login e senha também tenha como fazer essa verificação. E também tem que constar na Assembleia, no próprio edital, como que vai ser feita a manifestação, né, do voto, se vai ser sim ou não, se vai ser por voz ou não. Então, todas essas instruções precisam ser colocadas no edital de convocação, para evitar algum tipo de nulidade, que sejam preservados aos condôminos o direito de voz, de debate e de voto. Aqui mora um ponto bem delicado, em que tem muito questionamento aí, né, entre os especialistas, mas de forma geral, e depois a gente vai abrir para perguntas e comentaremos um pouco mais, mas precisa oportunizar com que esse condômino ele possa exercer o seu direito de fazer questionamentos, verificar as contas, se tiver uma assembleia de prestação de contas, ter respondido os seus questionamentos, manifestar aí, né, a vontade de convencer os seus pares, para que não tenha, né, se essa oportunidade não for dada ao condômino, ele poderá alegar, né, o cerceamento do exercício regular do direito dele de propriedade. Então, esse ponto é um cuidado que todos nós temos que ter, nós, advogados, vocês, síndicos, nessa condução dessa assembleia. A assembleia, ela também, ela pode ser de forma híbrida, isso auxiliou muito, principalmente os condomínios de veraneio, né, quem assessora aí, e quem é do litoral sabe muito como é difícil, como era difícil a adesão. E hoje, com a assembleia híbrida, alguns ficam de forma online, outros que são moradores comparecem de forma presencial. Esse é um ponto também que permite com que, como nós estamos fazendo uma transição, né, do presencial para propriamente o virtual, dê tempo também de que a gestão possa verificar se aquele condomínio está apto para a assembleia totalmente virtual. Se os mais velhos encontram muita dificuldade, então tudo isso o síndico precisa ter esse feeling, né? Então, se tiver alguma dificuldade aí, a recomendação seria realmente que faça de forma híbrida. É mais caro? Sim. Muitos síndicos falam, nossa, mas é muito mais caro. Sim, sem dúvida, é mais caro, mas nós temos que ter esse norte de adaptação. Acredito que essa adaptação vai ser rápida, né? Porque vem sendo muito rápida, e a tecnologia cada vez está mais rápida ainda. A ata, ela pode ser tanto no formato eletrônico, quanto no formato tradicional, né? Que é o escrito. A administração do condomínio, a lei tomou esse cuidado, e eu olho com muito bons olhos aqui, né? Que a administração do condomínio, ela não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes de equipamentos de informática ou da conexão da internet do condômino. Então, isso era um ponto que a gente sempre debatia e falava, nossa, mas e agora? E a lei tratou isso, tratou essa situação de uma forma bem delicada, colocando, até mesmo porque a própria administração não tem como controlar, né, a internet do condômino, o login, a internet do condômino. Só fechar aqui, gente, licença só um pouquinho. Eu estou fechando aqui, que peço desculpas para vocês que eu estava com o WhatsApp ligado aqui e estava me desconcentrando. Voltando aqui, eu passo agora a palavra ao meu colega, que vai continuar, né, ao doutor João aí, que vai continuar sobre outro assunto. Perfeito. O segundo assunto que eu pensei aqui de interesse dos síndicos
e aviso desde logo, nós não morreremos de tédio. Esse setor ele é repleto de novidades, muitas delas vêm por força de lei, como foi o assunto que a doutora Nicaira tão bem explicou agora para nós, essa validação de algo que nós já fazíamos, praticávamos, assembleias em sessão permanente e assembleia num formato eletrônico. Mas, por vezes, a novidade que nos afeta, que nos interessa, vem por força de um julgamento que o judiciário profere. Então, no ano passado, nós tivemos um assunto resolvido no STJ, um assunto que, acredito, muitos já tenham enfrentado. Essa nossa história começa lá nos idos de 2014, aquele momento de expectativa de grandes eventos aqui no Brasil, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, e nós tivemos a entrada dos aplicativos dando uma liberdade muito grande para que o condômino ofertasse a sua unidade ou um quarto para receber hóspedes. Então, por meio da tecnologia, houve essa união dos interessados em usar ali o quarto ou a unidade autônoma inteira, e o condômino, muitas vezes, tendo a sua unidade inserida num condomínio puramente residencial. Claro que não demorou muito para nós termos problemas. E os problemas relatados foram de diferentes origens. Tivemos relatos do superuso da unidade autônoma, então um volume muito grande de pessoas ali utilizando o espaço, exaurindo, né, as suas possibilidades, fazendo o mesmo com áreas comuns. Tivemos relatos desse vai e vem de hóspedes, que muitas vezes ficavam poucos dias, ou às vezes um dia só, abrindo o flanco do condomínio para invasões, para problemas de segurança. Tivemos também a clássica reclamação sobre excesso de barulhos, festas, e por aí vai. Então, certo é que, vindo essa novidade, claro que nós já tínhamos, dentro do contexto condominial, a situação da locação tradicional, mesmo a locação por temporada, já tínhamos também, mas o que veio a partir de 2014 foi algo novo, algo com esse perfil que acabou se transformando num enorme estorvo, incômodo para os condomínios residenciais. Num primeiro momento, como sempre que nós nos deparamos com um desafio, com algo diferente, nós tentamos colocar dentro de certos conceitos, enquadramentos. Então, podemos dizer que surgiu, a partir daí, duas teses concorrentes. Uma delas dizendo que não havia nada de novo debaixo do sol, que esse tipo de oferta da unidade entraria no conceito da locação por temporada, que está prevista na lei do inquilinato, e a tese concorrente dizendo que não, que era algo diferente, algo novo, que essa ocupação se dava, e muitas vezes com características próprias de hospedagem, em várias situações até com serviços acompanhando a ocupação, serviço de limpeza, de lavagem de roupa, de entrega de comida e por aí vai, e puxando para a linha da hospedagem. E, claro, tendendo a proibir essa utilização dos aplicativos, porque conflitaria com a finalidade residencial do condomínio. Então, surgiu o embate, surgiram os problemas. Isso não demorou para chegar no judiciário, e, a partir daí, passamos a ter decisões. Algumas sendo mais libertárias, pendendo para o lado do condômino ofertante da unidade, e que ele poderia, sim, sem nenhuma restrição, usar dos aplicativos,
nada mais seria do que o exercício do direito de propriedade, que está garantido constitucionalmente, e muitos enquadravam justamente na locação por temporada. De outro lado, alguns julgados passaram a reconhecer a possibilidade de restrição por parte do condomínio, reconhecendo os problemas, as transgressões, o desvio da finalidade. E fato é que hoje o nosso sistema judiciário é afunilado. Nós podemos ter inúmeras decisões que acabam sendo contraditórias, conflituosas, e o que vai importar para valer, assim diz o nosso Código de Processo Civil, é o que os tribunais superiores acabam definindo sobre o assunto. Então, a voz do Superior Tribunal de Justiça, que é a última instância em se tratando de questões infraconstitucionais, né, leis federais, e o STF com relação a temas constitucionais, se revela de enorme importância. E em 2021, nós tivemos 2 julgamentos por força de 2 recursos especiais que chegaram até o STJ em 2 turmas diferentes, na 3ª e na 4ª turma, e esses 2 recursos especiais tiveram basicamente o mesmo desfecho, o desfecho de reconhecer como possível aos condomínios a restrição a esses aplicativos, desde que o condomínio tomasse o cuidado de levar essa discussão para conhecimento e democrática decisão da Assembleia mediante 2/3 dos condôminos. Então, se reconheceu como válida a possibilidade de restrição ou de proibição, desde que se alterasse a convenção mediante 2/3. Não é fácil, mas me parece que esses julgados foram na linha certa. Agora, temos que tomar a seguinte cautela. Esses 2 julgados, ainda que eles sejam muito importantes, porque eles vão na mesma linha restritiva, se situam em prol do condomínio e contra, né, a individualidade do condômino, tendem a valorizar mais o coletivo do que o individual, mas esses julgados não têm força de precedente. Não são como uma súmula vinculante. Eles servem de inspiração. Obrigatório eles são apenas para as partes envolvidas naquele julgamento específico. Então, a expectativa que nós temos é que, sim, a partir desses julgados, o assunto ele se torne um assunto que é tortuoso, continua a ser polêmico, ele se torne mais fácil de nós lidarmos, porque, pelo menos, nós temos esses 2 grandes referenciais que servirão para demonstrar como é que o judiciário brasileiro está, no momento, entendendo a matéria. E aí a recomendação é levar o assunto para a discussão democrática dos condôminos e obter a aprovação ou a restrição via 2/3. Para finalizar o tópico, a nossa história não termina aqui. Nós temos que ter a consciência que nada impede que um novo caso chegue até o STJ ou até mesmo ao STF discutindo a questão constitucional da propriedade e nós tenhamos uma nova decisão, por vezes até imprimindo-se o rito dos recursos repetitivos. Pode ser que no futuro saia um tema repetitivo daí, não é impossível. Ou ainda, se não for por uma nova aparição judiciária, como as que nós tivemos, pode ser que o legislador, atento a essa chamada economia do compartilhamento, veja por bem regular o assunto. Então, nós podemos ter, por força de uma nova lei,
novidades sobre o tema. Por enquanto, o estado da arte é esse. Temos esses 2 julgados que servem de inspiração, que servem de norte para todos nós. E eu repasso a palavra à doutora Nicaira para trazer o próximo assunto relevante. Perfeito, doutor João. Eu falo agora, realmente, o que você colocou aí não morreremos de tédio, né? Porque nós temos a nova lei, né? Que é a lei do stalking, que é de 2021, que inseriu no Código Penal um novo, né, crime que é, né? Stalkear, que é perseguir. E com o avanço da nossa tecnologia, e o uso em massa aí, né, das redes sociais trouxeram um novo formato de crime, que infelizmente muitas vezes começa no online e chega até a perseguição propriamente física, né? E apesar dessa lei ser uma lei geral, né, do Código Penal, não é específica para o condomínio, mas caiu como uma luva aí para as nossas relações condominiais, que podem ser aplicadas dos 2 lados, tanto para o síndico que é perseguido, né? Então, um condômino que fica aí perseguindo o síndico, ou como síndico perseguidor também do condômino, que faz, né, diferenças aí entre os condôminos. Então, funcionários podem ser vítimas, funcionários aí dos nossos condomínios, administração, membros do conselho, desde que fique caracterizada essa perseguição. E como que é essa perseguição? Ficou caracterizado no nosso Código Penal, o artigo 147A, que perseguir alguém de forma reiterada e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, imagine, gente, olha, só concluindo aqui que a pena para esse crime é de 6 meses a 2 anos. Então, imagine que aquele condômino que vai lá em horas inoportunas na unidade do síndico, fala, não, eu quero que preste conta, manda em trocentos e-mails lá para a administradora querendo que preste conta, ou, enfim, faz algum tipo de reclamação. Vejam bem, não estamos dizendo que qualquer reclamação, que o condômino que está ali exercendo o seu direito, né, de condômino de ferir a prestação de contas, né, dos deveres propriamente do síndico, que ele esteja incorrendo no stalking. Mas sim aquele condômino que está, de fato, privando a liberdade do síndico ou, né, da pessoa de várias formas, constantemente, por qualquer meio, seja do virtual, seja perturbando, importunando, cerceando a locomoção, que atinge a sua liberdade individual, pode, sim, caracterizar o stalking. Eu tenho um caso de um colega meu que está com o condômino chegou a mandar 280 e-mails pedindo sempre a mesma coisa. Bate na porta do síndico, vê o síndico na garagem, já vai lá e fica ali trazendo aquela situação que, de fato, pode estar caracterizando, né? Nesse caso, ficou caracterizado o stalking. Então, é esse tipo de perturbação que nós estamos nos referindo. Eu vou só ler para vocês aqui que tem algumas agravantes ainda desse crime, que a pena ela pode ser aumentada à metade se o crime é cometido, né, contra criança, adolescente, idoso,
contra a mulher, por qualquer razão, né, da sua condição de sexo feminino, e com o concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de armas. Então, assim, é um tipo de crime que não é o próprio do condomínio, mas realmente aplica-se ali naquele condômino perseguidor ou vice-versa, o síndico que está, de fato, perseguindo aquele condômino. O crime é somente uma representação, né? Então, é mediante representação da vítima que se procede esse crime. E agora eu passo a palavra também ao doutor João. Perfeito, doutora Nicaira. Vejam que até questões de natureza criminal acabam se entrelaçando aqui no dia a dia do síndico, então não é fácil mesmo. A figura do condomínio edilício acaba tendo as suas repercussões de ordem trabalhista, previdenciária, tributária, penal, de direito urbanístico, além do nosso querido Código Civil, que acaba trazendo a regulação principal sobre a nossa matéria. Então, para muitos que parece ser algo fácil, eu dou uma lidinha lá nos artigos do Código Civil e está pronto, está fácil, está limpo. Não é não. E até dou a indicação a vocês que eu participo de alguns cursos de formação de síndicos, de administradores. Aqui no Secov mesmo eu tenho a honra de ser professor há muitos anos e muitas vezes nós nos deparamos com aquela pessoa que não é da área, que não tem experiência alguma, mas ela alimenta a expectativa de, tendo aquela capacitação, virar síndico do dia para a noite. E ela fica surpresa com o volume de informações, com as exigências, com os perigos, e pula. Vai embora, abandona esse tipo de atuação, porque vê que não é algo fácil, como numa primeira vista parece. Pois bem, o meu terceiro tema aqui, pensado com carinho para vocês, trazendo as atualizações e comentários respectivos, é a lei mais recente deste ano, que é a Lei 14.405, lei federal, que acabou dando uma nova redação ao conhecido artigo 1351 do Código Civil. É justamente o artigo que, originalmente, lá quando o Código Civil foi aprovado e publicado em 2002, ele trazia uma redação de que era preciso a aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos para alterar a convenção, para alterar o regimento interno, e nós precisávamos da unanimidade para definir, para alterar, né, a destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Em 2004, vejam que não demorou muito, o legislador já deu uma primeira mexida nessa redação. Já extirpou a aparição que existia sobre o regimento interno. Então, a partir de então, os regimentos internos acabaram sendo aprovados ou alterados mediante a votação, o quórum, previsto pela própria convenção. Como, repito uma vez mais, as convenções carecem de criatividade, geralmente não dizem nada, acabou se alterando, aprovando por maioria simples, votação de praxe. Então, em 2004, esse artigo 1351 já tinha passado por essa mudança. Se extirpou do seu conteúdo a aparição sobre o regimento interno. Mas se manteve essa lógica. Quórum de 2/3 para alterar a convenção, unanimidade para a alteração da destinação do edifício da unidade imobiliária, porque eram temas ligados ao direito de propriedade. E aí, acredito eu, as colegas aqui passaram por isso em várias e várias situações, nós alcançamos um impasse, porque em muitos condomínios havia necessidade, havia vontade de se alterar a destinação. Então, eu me recordo, naquele momento
em que nós tivemos a alteração tributária para os apart-hotéis, eles tiveram que se definir se iam virar hotéis para valer ou iam virar condomínios puramente residenciais, e vários deles passaram por essa grande dor de cabeça, que era não conseguir de jeito algum a unanimidade. Então, o que eu quero dizer é que a unanimidade ela pode parecer muito bonita, como uma forma de preservar o direito de propriedade de todos, mas tem um lado perverso, que é engessar, que é impossibilitar qualquer mudança. E autores de peso diziam isso. Eu me lembro de um autor prestigiado do Rio de Janeiro, Pedro Elias Awad, que dizia isso, que a unanimidade é inalcançável, é utópica. Então, havia já esse ponto polêmico, essa discussão sobre a necessidade de nós termos certas dosagens, uma maior maleabilidade, para que o condomínio pudesse também avançar rumo à modernidade, avançar no tempo. Isso sem contar, desculpe aqui a franqueza, que todos os condomínios enfrentam também aquele perfil de condômino que gosta de ser do contra. Conhece esse tipinho? Se há governo, não sou contra. Todo mundo está numa direção, ele está na contrária, porque ele tem um prazer de ser diferente. Então, nós não poderíamos, ad eterno, ficar nas mãos da ditadura da unanimidade. E, sensível a isso, veio a Lei 14.405 e alterou a redação do artigo 1351 para tornar o quórum de 2/3 o aplicável tanto para a alteração da convenção, até aí nenhuma novidade, mas agora sim, também por aí, nós alteramos a destinação do edifício ou da unidade imobiliária e, por extensão, da própria área comum. Muitas vezes nós precisamos dar uma nova utilização para um espaço que se tornou obsoleto. Eu, por exemplo, já tive um condomínio, que era um condomínio que, no passado, tinha uma população bem jovem, muitas crianças, e tinha lá um playground, e que estava as moscas, porque há anos não tinha mais crianças. Eram só idosos. E aí esbarravam na tal da unanimidade. Então, é claro que é uma mudança polêmica, aos que são favoráveis, os que são contra. Eu me situo nos que são favoráveis, penso que é uma medida que acaba salvaguardando a vontade da maioria, 2/3 não é fácil alcançar, então me parece que é um quórum suficiente, adequado, e de mais a mais, não vamos esconder o sol com a peneira. O próprio judiciário, quando nessas situações bico de sinuca, acabavam aceitando os 2/3. O próprio Poder Judiciário não aplicava unanimidade em muitas situações porque ela é utópica, é impossível. E comentário final. Se nós fizermos um retrospecto de leis recentes que mexeram com o condomínio, eu falo aqui do acréscimo da multipropriedade imobiliária, por exemplo, eu falo do que a doutora Nicara mencionou, a Assembleia Eletrônica, que permite ali a edição de um regimento interno, com maioria dos condôminos, nós notamos que leis mais recentes vêm nessa linha mais maleável, favorecendo a participação e a vontade democrática dos condôminos. Então, eu penso que o mundo avança, a tecnologia entra nas nossas vidas e o mundo do direito tem que se amoldar às novas realidades. Tem que haver um arejamento nessa área e por isso que eu dou meus aplausos, não só a vocês síndicos, mas ao legislador que alterou a redação do artigo 1351. E devolvo a palavra agora à doutora Nicara. Por fim, perfeito, doutor. Por fim, eu vou abordar aqui a questão da violência doméstica nos condomínios.
nós tivemos aí a lei, aqui em São Paulo, vários estados já possuem essa lei, né, com que o condomínio, o síndico, a administração é obrigada a denunciar casos de violência contra episódios, né, ocorridos ali em unidades ou nas áreas comuns, contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Então, já se foi o tempo onde muita gente, as pessoas tentavam até ou não ouvir, né? Evitava ouvir as brigas ou evitava ouvir as crianças chorando. E hoje, né, é uma iniciativa muito boa, né, para que se coloque, porque, na verdade, todos nós, né, como cidadãos, temos esse dever, né, de realmente não deixar com que a violência continue cada vez mais nos lares. Principalmente, eu vejo muito que a gente presencia, né, contra crianças, idosos, mulheres. Nossa, são situações muito delicadas. E o que o condomínio pode fazer, né? Eu abato muito nessa questão que é uma forma de comunicação, né, que a lei mesmo diz, que precisa ser afixado a questão de orientativa, principalmente orientar, verificar se realmente ouvir qualquer indícios, fazer aquela campanha de conscientização daquela coletividade, estimular aquela coletividade a cuidar, né, uns dos outros, porque cada vez mais, infelizmente, a violência sempre existiu, né, desde que o mundo é mundo, mas hoje nós temos aí um respaldo e um estímulo para que isso não venha acontecer mais nos nossos lares, né? Acredito, infelizmente, que a gente ainda vai ter um longo caminho aí pela frente, mas já é uma lei que estimula, que incentiva, e batemos muito nessa questão de conscientização. Eu passo aqui para ler aqui para vocês e comentar principalmente também um caso que vocês precisam ficar muito atentos, não só, e realmente, porque a gente já vivenciou, eu até conversei com o Dr. João antes, situações também que não é, né, de fato, uma violência e pode vir não é uma violência e você não averigou direito, né, a questão e pode trazer aí um constrangimento à pessoa. Então, tem que ficar muito atento, mas precisa, na dúvida, né, se os indícios estão latentes aí, é necessário, sim, fazer a denúncia. Uma outra questão que eu comento aqui, que os condomínios eram obrigados, né, quando foi vetado, né, pelo nosso governador, na época, o João Dória, a questão da multa, né, então, o síndico poderia, né, o condomínio tomar uma multa, e esse caso não, né, essa lei foi vetada, a questão da multa, e eu volto aqui a incentivá-los a fazer muito a questão de conscientização, né? Estimular aí nos elevadores, a fixar. Tem qualquer dúvida, faz esse trabalho de conscientização da nossa coletividade. Passo a palavra ao meu amigo, meu colega aqui, Dr. João, segue em frente para o próximo tema. Vamos lá. Chegamos agora nas considerações finais. Eu escolhi, para o final, trazer aqui um apanhado de situações desagradáveis que acredito todos os síndicos vão passar ou já passaram. Então, eu começo lembrando que o povo brasileiro, e aqui perdoem, eu estou sendo generalista de propósito, mas me parece, mexendo com esse assunto
desde a década de 90, né, estou ficando velho, eu percebo que o povo brasileiro tem um perfil ainda muito individualista. E, para piorar, nos últimos 15 anos, nós tivemos uma camada gigantesca da população vivendo em condomínios que nunca tiveram a oportunidade de ter esse tipo de convivência. Então, lidar com um condomínio, principalmente se você está nessa posição de ser o representante, de exigir a ordem, de ser a personificação do condomínio, né? Aquela face concreta, real do condomínio, é difícil, é desafiador, é problemático, porque você vai ter que controlar esse excesso de individualismo. Nós vamos ter que repetir a exaustão, porque a nossa população também ela sempre está tendo modificações, sempre tem gente saindo, gente nova entrando. Então, informar as regras, os direitos, os deveres, que há que existir uma ordem, isso é de fundamental importância. E dentro dessa linha individualista do povo brasileiro, se percebe que há muita reclamação, que há muita cobrança, muita exigência. Quem é que nunca foi abordado no saguão, no elevador? O sujeito já vem com o dedo em riste, quase enfiando o dedo no seu olho, exigindo isso, aquilo. Mas na hora desse reclamão participar de uma assembleia, participar da confecção de um boletim de ocorrência, servir de testemunha no processo judicial, o que esse sujeito responde a você? Ah, não me envolva nisso. Ah, eu tenho medo, eu tenho receio, ah, eu não posso. Ah, só de pensar no judiciário já me dá taquicardia. Ou seja, exige-se muito e na hora de dar a cota de participação, o sujeito desaparece. Por isso que lá no início eu recomendei que todos aqui implementem um sistema de comunicação, um sistema de documentação, até para filtrar esse tipo de comportamento, de postura, e chamá-los à responsabilidade. Veja só o que acontece muitas vezes, que nós temos aqueles perfis antissociais, problemáticos, e que o síndico não vai agir sozinho, há que se ter ali uma assembleia com participação expressiva, 3/4 dos condôminos, que o síndico diga isso aos condôminos: olha, não adianta você só reclamar, espumar de ódio, raiva. Eu quero vocês todos aqui na assembleia. Eu quero que vocês façam um movimento de massa para permitir que eu adote a linha que a legislação permite de sanções, mas que eu tenha segurança jurídica. Então, eu termino aqui com essa observação de que vocês tomem cuidado, se preservem, não banquem uma de herói. Vocês são representantes do condomínio. Vocês não são o condomínio. Vocês não são donos do condomínio. Vocês, ocasionalmente, pela vontade democrática, estão com o cetro na mão. Mas a esfera de atuação, de decisão de vocês é restrita. Tudo que for mais grave, mais perigoso, deve ser levado para a Assembleia, até para aliviar das suas costas qualquer pecha sobre responsabilidade civil e criminal. Já que você dividiu a decisão, a culpa não será só sua se algo der errado. Então, a dica é ter em mente quais são suas atribuições, que estão espelhadas lá no artigo 1348 do Código Civil, bem como na sua convenção, colocar aquilo em prática, estar em dia com as suas atribuições, mas se preservar, saber separar o que é realmente da sua alçada, que são os assuntos que tocam ao coletivo, que tocam à comunidade, e não perder tempo com assuntos
que não tem absolutamente nada a ver com a sindicância. Porque, pasmem, há aqueles condôminos que querem que o síndico lide com questões particulares deles. Quantas vezes eu não me deparei com condôminos que alugavam suas unidades e exigiam que o síndico administrasse a locação. Olha, vai lá, cobre o meu inquilino. Ele não está pagando o condomínio, ele não está pagando o aluguel. Isso não é trabalho para síndico. Então, saibam qual é o papel de vocês, ativem-se naquilo que é atribuição, mas digam sem pudor algum que aquilo que não é da esfera de vocês, que cada um trilhe o caminho que entendeu melhor, posto que são questões particulares, individuais. Então, aqui eu fecho as minhas considerações, agradeço imensamente, mais uma vez, a oportunidade de falar perante vocês, parabenizo todos os síndicos, foi uma grande honra compartilhar aqui o evento com a doutora Cleide, advogada aí de São José do Rio Preto, uma cidade que eu adoro, a doutora Nicaira, que é lá de Taubaté, uma amizade recente, mais de uma advogada muito combativa, jovem, bem mais jovem do que eu. Então, a abordagem aí dos condomínios vai continuar com as novas gerações e ficarei disponível para perguntas no momento oportuno. Então, devolvo aqui a palavra à doutora Nicaira para as considerações finais dela. Também agradeço a oportunidade de poder falar um pouco com vocês. Gostaria de convidá-los aqui a dividir as experiências, a poder comentar, fazer pergunta, nós estamos aqui à disposição. Quero agradecer a doutora Cleide, né, imensamente o convite, o doutor João, e também parabenizar vocês nessa luta diária aí, que não é fácil. Nós sabemos que muitas vezes o síndico entra nessa seara sem saber qual é a responsabilidade que de fato ele tem. E por isso que é tão bonito ver o número de pessoas aqui presentes para poder se informar, né, nessa noite. Parabéns para vocês por estarem buscando cada vez mais o conhecimento, porque o conhecimento, de fato, né, ele só nos traz mais segurança e melhora a sua gestão. Obrigada, fico à disposição. Quero agradecer aí, doutor João Paulo, doutora Nicaira, foi excelente a explanação de vocês, fiz algumas anotações aqui, de fato, é desafiador aí o papel dos síndicos aí na gestão dos condomínios. Eu relacionei aqui, foram 7 itens aí que vocês relacionaram, né? São tempos de grandes mudanças legislativas, né? Então, é desafiador mesmo à frente de um condomínio, um síndico, que muitas vezes aí é um síndico morador, né? Não tem aí um conhecimento legal à frente de um condomínio aí, ter que fazer toda essa gestão. A gente é muito importante e indispensável que esse síndico busque aí um conhecimento técnico, um braço técnico, né, para ter esse suporte, como o doutor João Paulo, a doutora Nicaira falou, ele ter um suporte aí, um amparo técnico, jurídico, uma administradora, para buscar esse suporte, porque ele não tem essa responsabilidade direta de tomar essas decisões sozinho, tem que levar isso aí para a Assembleia, para que ele não recaia essa responsabilidade diretamente nele, né? E muitas vezes a gente vê esses síndicos, às vezes, chamando essa responsabilidade para si, sem ter esse conhecimento, né? Isso que nos preocupa muito. Com relação à questão de violência doméstica, não tomando uma decisão, porque não quer se envolver na situação, porque em briga de marido e mulher não se mete a colher. Com relação às questões do Airbnb, a gente vê, às vezes, muitas questões não sendo decididas, com receio de se tomar uma decisão, e o assunto deveria ter sido levado para uma assembleia. Essas questões vão passando e não é levado, às vezes, por ausência de um suporte jurídico num condomínio,
e essa defasagem que preocupa, né? As questões das assembleias permanentes, eu tenho visto e presenciado muitos condomínios fazendo de forma não correta, de forma equivocada, sem fazer a instalação correta por falta de orientação. Então, é muito importante trazer para debate essas situações, essas alterações nesse formato que foi trazido hoje. Parabéns pela explanação, doutora Nicaira, parabéns pela forma que foi conduzida aqui hoje. Foi muito didático. Eu tenho certeza que os síndicos aqui presentes saíram com um conhecimento amplo aqui com relação a esses 7 temas aqui. A gente poderia trazer muitos outros aí, que as reformas foram muitas. Tem também a questão trabalhista, que foi ampla também a mudança nas questões da jornada 12/36, que o doutor João Paulo fez uma pincelada, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados também é ampla na aplicação dos condomínios. É uma necessidade permanente de busca constante desses síndicos aí de se adaptarem. Vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem algumas perguntas. Doutora Cleide, me permite um comentário antes das perguntas? Nós temos aí várias outras possibilidades de mudança da lei em curso, muitas delas absurdas até. Sim. Mas eu quero tranquilizar a todos, porque senão parece que nós estamos naquela balbúrdia jurídica que do dia para a noite nós podemos ser pegos de surpresa. De fato, isso até pode acontecer, mas minora essa possibilidade, nós sabemos que essas grandes entidades, e aqui eu dou o nome que é o Secov São Paulo, tem o meu amigo William, que está no setor do NEL, que acompanha essas leis, a BIC, que eu sou assessor jurídico, também faz esse trabalho de acompanhamento legislativo, e a própria OAB São Paulo. Então, a doutora Nicaira também compõe aqui a Comissão de Direito da Advocacia Condominial, conduzida brilhantemente pelo nosso amigo Rodrigo Carpá, e a comissão também está de olho nessas movimentações todas. Então, claro que nós não temos poder de veto, não somos nós que produzimos as leis, mas a sociedade civil organizada, atuante e diligente, tem a condição de participar, de brecar iniciativas absurdas, corrigir outras. E foi o que aconteceu com alguns dos projetos que viraram lei aqui que nós comentamos. Tem o dedo do Secov, da BIC e de outras entidades, né? O que é muito bom. Então, essas entidades têm enorme valor, não só na divulgação das informações, cada uma delas faz os seus próprios eventos, mas também de estarem alertas ao que vem por aí. Tá bom? Obrigado aqui pela chance de falar. Bom, Nelson Vitoriano mandou uma pergunta aqui. Acredito que seja relacionada à questão do stalking. Eu não pude atender uma condômina, ela foi na minha página, disse que sou arrogante, mal educado. Resultado, tenho tido dificuldade de fechar novos condomínios. Doutora Nicaira, a senhora acredita que esse tipo de situação pode dar algum tipo de enquadramento? Eu acredito que possa, mas não no stalking, né? Não então, no stalking. Porque pelo que o Nelson comentou aqui, ela fez uma reclamação na página dele. Então, a gente pode verificar melhor, mas o stalking não seria o stalking seria a perseguição, né? Então, de forma reiteradas, né? Então, aquela perseguição que já passa aquela encheção, né? Que passa do normal. Então, nesse caso, eu acredito que não caberia. Doutor João, complemente, por gentileza, qual o seu entendimento? Eu concordo, né? Essa figura do stalking, que surgiu lá nos países do common law, né? Os Estados Unidos, Inglaterra, é a perseguição obsessiva. Não é um ato episódico. É a pessoa centrar toda a energia
te perseguindo por alguma questão, ou porque você é um artista famoso, um esportista, um desafeto, uma autoridade, como no caso do síndico. Eu até conto uma situação real que eu tive num momento em que não existia a lei do stalking. Então, o que eu sugeri para minha cliente foi de entrar com uma ação de danos morais contra o perseguidor. Ela é uma senhora, uma senhora que é síndica há muito tempo, e por ter advertido um condômino, esse cidadão passou a persegui-la agressivamente, até na órbita judiciária. Deu origem a um inquérito sem pé em cabeça, deu origem a uma ação anulatória da eleição dela, e por aí vai. E nós sabemos, quem nunca enfrentou a máquina do judiciário, a pessoa pode se assustar. Nós que vivemos disso, temos aquela casca grossa, temos essa insensibilidade, mas a pessoa que nunca passou por isso, ela realmente fica muito transtornada, ansiosa. E eu disse a ela, olha, nós vamos vencer essas demandas que foram propostas contra você. Vamos para o contra-ataque? E ela respondeu assim para mim, não, tudo que eu quero é paz. Eu não quero um centavo desse cidadão. Eu quero apenas que ele pare com essa perseguição. Eu não quero mais ter contato com ele. E foi o que aconteceu. Essa história teve um final feliz. E ele foi parou. até o STJ, o cara perdeu de cabo a rabo tudo, o inquérito não deu nada, apesar de eu não ser da área criminal, eu mesmo cuidei, não deu nada. E aí o cara se aquietou. Acredito que até tenha mudado de lá. Então tem que ser algo realmente reiterado, obsessivo, que transtorne. E claro, como a doutora Nicara bem observou, o síndico pode ser o causador aí da perseguição obsessiva também, né? Então, cuidado com isso. Dois lados, né? Eu tive uma reunião com um promotor aqui na nossa comarca para conversar sobre essa questão do enquadramento, do stalking na esfera condominial. E a nossa promotoria aqui, ela entende que o stalking não tem conotação para essa esfera, e ele se enquadraria tão somente para a questão de conotação mais na esfera sexual. Então, ele não entende mesmo para essa conotação. Eu tinha um caso, né, e eu até cheguei a fazer o requerimento, e o promotor falou, não, doutora, não tem enquadramento nenhum, levei até alguns artigos, alguma coisa, ele falou, não, vou indeferir totalmente. Doutora Cleide, a beleza do direito é justamente isso, né? As diferentes abordagens doutora. Que surgem. Mas, como nós, da área do direito, gostamos de dizer, né? Data máxima vênia, eu penso que o MP daí está com uma interpretação equivocada, apesar de eu não ser da área criminal. Por quê? Não é esse conteúdo sexual que se extrai do artigo de lei. Exato. E eu lembro até de um filme famoso em que o perseguidor obsessivo era o Robert De Niro e a vítima era o Jerry Lewis. O perseguidor chega a sequestrar o grande comediante Jerry Lewis, e ali era uma situação típica de stalking. O cara adorava tanto aquela figura do comediante, o Jerry Lewis faz o papel dele próprio, mas é um filme ficção, claro. E aí, claro, né, é capaz do sujeito que adora o outro matá-lo, como foi o caso do John Lennon. O Chapman que matou John Lennon era um fã de John Lennon. Então, são situações que não ficam circunscritas ao âmbito sexual. Não. Eu dei entrada, doutor. Depois eu vou mandar a decisão para o senhor ler. Ele falou que o cargo do síndico é um cargo espinhoso. Não, e é mesmo. Não tem nada a ver com stalking. Falei, eu vou dar entrada só para ver a decisão dele. Esse meu colega aí, das 280 reclamações no mesmo sentido, de fato, ele também deu entrada. Está aguardando cenas dos próximos capítulos. Espero que consiga, né? Caracterizar, porque a pessoa bate na porta do síndico, né, vê o síndico chegar, gente, imagina que situação, você chega na garagem do seu prédio e já vem a pessoa, você fica naquele desespero, né, então eu espero que realmente caracterize. Não, tomara. No meu caso não era um caso tão emblemático assim, eram só 56 perguntas, não eram 280, não. Não foram enviadas mais perguntas.
Portanto, doutora Nicaira, doutor João Paulo, parabéns pela brilhante e rica apresentação. Eu agradeço novamente a presença de todos, em especial a vocês, nossos ilustres palestrantes. A gravação desse webinar vai ficar disponível no canal do Secov, no YouTube, a partir de 5 de dezembro. E eu renovo aqui o agradecimento em meu nome, em nome do Secov, em nome da minha comarca São José do Rio Preto, e mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.